Olá, tudo bem? Você acha que preguiça e procrastinação são as mesmas coisas? Pois bem, a procrastinação está presente na maior parte de nós. Algumas pessoas conseguem ser mais organizadas e produtivas que outras. Bom, mesmo assim, poucas são aquelas que nunca deixaram, algo para depois. Por conta disso, a procrastinação ela sempre foi associada à preguiça, a pessoa preguiçosa, falta de vontade ou dificuldade de gerenciar o tempo. No entanto, gente, parece não ser bem assim, viu? Não é bem assim, né? O conceito de procrastinação, ela pode ser definida como um adiantamento voluntário de uma tarefa. Deixar para depois eu faço, mesmo que haja consequências negativas disso. Geralmente, a procrastinação está ligada no contexto de trabalho e estudo, motivo pela qual pode ser facilmente confundido aí com a preguiça, No entanto, não é que as pessoas não querem trabalhar por preguiça, mas sim por uma dificuldade de regular as emoções associadas ao trabalho que raramente são negativas e desagradáveis em algumas circunstâncias. Estudante principalmente, quando tem tarefas de escola, gosta de deixar tudo para depois, não é verdade? Bom, um estudo recente define que a procrastinação ela tem causas emocionais, por uma falha de autorregulação nas emoções aí. Isso significa, gente, que quando há tarefa que nos causa um mau humor, nós entendemos que devemos tentar consertar, Ou seja, o humor ao invés de realizar as tarefas. Sendo assim, se trata de uma questão de preguiça ou de problema de gestão de tempo. Não é isso, mas sim de uma tentativa de evitar o mal-estar causado a essas tarefas. No entanto, pensar que o tempo é irrelevante quando se tratar da procrastinação seria um engano, Por quê? Afinal das contas, prazos existem e costumam ser seguidos, não é mesmo? Você tem um prazo para entregar aquela tarefa de escola, por exemplo, ou até no seu serviço. Por causa da procrastinação, os procrastinadores ainda assim se trata de um fenômeno mais relacionado ao mecanismo de regulação emocional do que do tempo propriamente dito, Especialmente quando se fala do futuro breve. É um problema, Deixar para depois é um problema. O que é regulamentação ou regulação emocional? Bom, pessoal, para podermos entender a procrastinação, precisamos primeiro conseguir conceituar a regulação emocional, tá certo? O que seria isso? Gerenciar a habilidade, de lidar com as emoções, especialmente as expressões dessas emoções. Não podemos controlar o que sentimos, mas certamente podemos escolher o que vamos fazer com as emoções. E você vai entender isso, tá bom? Por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui. Ao sentir tristeza, é comum a vontade de chorar, não é verdade? Ao sentir raiva, a vontade de gritar, de xingar. Entretanto, sabemos que essas emoções, elas nem sempre são associadas, ou socialmente aceitáveis, vamos dizer assim, pela sociedade. Então, o que costumamos fazer é tentar reprimir essas reações, que são naturais, e expressar o que sentimos de outra forma. Aí que vem o problema, tá certo? Algumas dessas formas são até saudáveis, enquanto outras não são, Por quê? Por exemplo, sentir-se triste e desabafar com um amigo é uma forma saudável, de lidar com essa emoção aí. E se eu sair e for, por exemplo, para um bar, encher a cara, a ingestão de álcool para tentar afogar as mágoas, por exemplo, além de não ser efetivo, pode causar aí um prejuízo maior a longo e a curto tempo. Já pensaram nisso?
A regulação emocional e procrastinação, gente, nós sabemos que a capacidade de lidar com as nossas emoções é possível entender como isso influencia na procrastinação direta. Por exemplo, algumas tarefas são chatas, né? Tem gente que não gosta, por exemplo, de fazer tarefas de casa, não é verdade? Atualmente, com a possibilidade de assistir uma série favorita, em poucos cliques aí na Netflix ou qualquer outro, né? Plataformas, hoje é mais comum. É comum. Pensamos, por exemplo, quando lavar a louça, por exemplo, é muito chato, né? Acho que vou assistir ali um filme primeiro, um episódio primeiro dessa série, depois eu vou fazer isso ou aquilo. Bom, melhor, faça isso. Assistir um episódio certamente trará emoções aí agradáveis e pessoas podem se sentir renovadas a ponto de poder fazer o que tem que ser feito. Tira um tempo para você. Está nervoso? Vai pescar, não é assim mesmo? Se você não quiser fazer a tarefa de imediato, não procrastina. Para um pouquinho, alguns minutos, mas faça. Não deixe para depois. Tá bom? Para combater isso, a pessoa se envolve em atividades prazerosas, tá certo? Novamente, tornando a procrastinação um círculo vicioso. Eu vou assistir um filme, depois eu faço. Vou fazer alguma coisa e depois eu faço, e o dia passa e você não faz. E amanhã a mesma coisa, tá certo? É claro que a tarefa aversiva, né, varia de pessoa para pessoa. Para algumas pessoas, lavar a louça é terapêutico, faz bem. Para outras, é um pesadelo. No entanto, até mesmo tarefas que gostamos de fazer, né, podem se tornar aversivas aí, em determinados contextos. O caso do estudante, por exemplo, de graduação, né, que ama seu curso e as disciplinas que faz. No entanto, os trabalhos e estudos raramente podem ser feitos exatamente da maneira que queremos, ou que frequentemente o estudante se depara com uma série aí de limitações na hora de fazer seus trabalhos, tornando a atividade não prazerosa. Portanto, ela se torna aversiva. E assim, mesmo se tratando de algo que o estudante gosta, ele procrastina. Olha que interessante. Então não se trata de preguiça em cima de um problema emocional, tá? Em suma, pode-se dizer que tornar uma tarefa aversiva é algo muito subjetivo, né? E pessoal, na verdade. No entanto, está relacionada à produtividade, pois são feitas, né? Independente da vontade do indivíduo aí, da pessoa. Outra coisa que eu acho relevante dizer é que para uma pessoa com depressão, qualquer tipo de tarefa pode se tornar fonte de desprazer. É comum isso acontecer, né? Até mesmo tarefas básicas, tá, gente? Como cuidar de si próprio, olha só. Sintomas como a baixa estima, por exemplo, né? E autoconfiança podem se tornar qualquer coisa aí desagradáveis para as pessoas. Além disso, é comum que pessoas com depressão sabotem suas próprias tarefas, tá, gente? E esse fenômeno, ele é conhecido como autossabotagem, tá certo? Gerando resultados aí negativos e contribui tanto para o mal-estar de realizar as tarefas, quanto para a manutenção aí de sentimentos da baixa estima. Isso é muito comum, mais do que se imagina, infelizmente, tá certo? Para pessoas com ansiedade, é comum pensar demais sobre as suas tarefas aí. Deixa para depois mesmo, não tem jeito, vai procrastinar. O que também aumenta a sensação de mal-estar, né? Fazendo com que a procrastinação se torne algo bem mais frequente. Por outro lado, procrastinar apenas aumenta os níveis de ansiedade, porque você vai ficar ansioso para fazer, não vai fazer e vai deixar para amanhã e vai ficar a mesma coisa, tá certo? Então, pessoal, a procrastinação, ela é diferente de preguiça. Ela não é a mesma coisa, tá?
Outra coisa que nós podemos definir aí é o seguinte: sabendo que a procrastinação pode estar relacionada, né, a um transtorno emocional, é de extrema importância procurar ajuda assim que perceber, tá, que há sintomas, além do adiantamento das tarefas, tá, além da procrastinação. Para tratar esse transtorno pode auxiliar, né, não apenas aí nesses sintomas da procrastinação, tá, gente? Mas também na produtividade da vida, né, do todo dia, do cotidiano, tá bom? Essa é mais uma dica para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Luiz, eu sou hipnoterapeuta clínico. Eu posso ajudar você. Deixe aí nos comentários o assunto que você gostaria que fosse tratado aqui, tá bom? Dá o seu joinha e compartilhe esse vídeo. Alguém pode estar precisando de uma dica como essa. Muito obrigado.